Olá a todos, aqui é o Pedro e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fé no Cotidiano. Hoje, vamos refletir sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 16. Nesse trecho, Jesus é confrontado com uma pergunta sobre o divórcio e, em seguida, nos apresenta uma belíssima cena de acolhimento das crianças. Ambos os momentos revelam ensinamentos profundos sobre a aliança no casamento e sobre a simplicidade e pureza do coração no reino de Deus. Vamos explorar o que essas duas lições têm a nos dizer sobre nossa vida e nossa fé. No Evangelho de hoje, os fariseus perguntam a Jesus se é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. E Jesus lembra que, apesar de Moisés ter permitido o divórcio devido à dureza dos corações, o plano original de Deus era a união indissolúvel entre homem e mulher. Ele afirma: o que Deus uniu, o homem não separe. Logo após, Jesus acolhe as crianças e nos ensina que o reino de Deus pertence aos que têm um coração puro e simples, como o delas. Esse evangelho aborda dois temas fundamentais: o compromisso no casamento e a receptividade ao reino de Deus com o coração de uma criança. Primeiro, Jesus fala sobre o casamento. Os fariseus colocam Jesus à prova com uma pergunta sobre o divórcio. Eles tentam forçá-lo a escolher entre a rigidez da lei de Moisés e a prática comum da época. No entanto, Jesus vai além da legalidade e aponta para o plano original de Deus na criação. Ele lembra que o casamento é uma união profunda, onde os dois se tornam uma só carne. Esse vínculo não é apenas um contrato social, mas uma aliança sagrada que reflete o próprio amor de Deus, fiel e duradouro. Jesus explica que o mandamento de Moisés sobre o divórcio foi dado devido à dureza do coração das pessoas, mostrando que o plano de Deus é sempre maior e mais profundo do que as leis humanas. O que Ele deseja para nós é um amor que seja fiel e indissolúvel, assim como o amor que Ele tem por seu povo. Essa passagem nos convida a refletir sobre como valorizamos nossos relacionamentos, especialmente o casamento, e como podemos buscar essa fidelidade, compromisso e amor que Deus espera de nós. A segunda parte do Evangelho nos apresenta um momento tocante, quando as crianças são trazidas a Jesus para serem abençoadas. Os discípulos, talvez achando que estavam protegendo Jesus de distrações, tentam impedir as crianças de se aproximarem. No entanto, Jesus se aborrece com essa atitude e diz: "Deixai vir a mim as crianças, porque o reino de Deus é dos que são como elas." Aqui, Jesus usa as crianças como exemplo de como devemos receber o reino de Deus. As crianças são o modelo de simplicidade, pureza, dependência e confiança. Elas confiam plenamente em seus pais e aceitam o amor que lhes é dado sem reservas. Jesus nos chama a ter essa mesma atitude diante de Deus, confiar sem reservas, com um coração aberto e humilde. Esse é um grande desafio para muitos de nós. À medida que envelhecemos, muitas vezes complicamos a nossa fé com dúvidas, ceticismos e a dureza de coração mencionada por Jesus. Mas Ele nos convida a redescobrir a simplicidade e a confiança, como uma criança que se entrega plenamente aos cuidados de seu pai. Então, como podemos aplicar essas lições na nossa vida? Primeiro, em relação ao casamento e aos relacionamentos em geral, somos chamados a cultivar a fidelidade e o compromisso. O mundo moderno muitas vezes trata o casamento como algo temporário ou condicional, mas Jesus nos lembra que o amor é uma aliança sagrada e devemos lutar para preservá-lo com paciência, respeito e amor incondicional. Em segundo lugar, Jesus nos convida a cultivar um coração de criança. Isso significa ter uma fé simples, confiante, sem complicações. Não se trata de ser ingênuo, mas de ter a humildade de reconhecer que dependemos de Deus em todas as coisas. Precisamos aprender a nos abrir ao amor de Deus e confiar em sua providência, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Por fim,
Esse evangelho nos lembra da importância de acolhermos as crianças e os vulneráveis em nossa vida. Assim como Jesus as abraçou e abençoou, somos chamados a fazer o mesmo, reconhecendo nelas a simplicidade e a pureza que refletem o coração do reino de Deus. Encerrando nossa reflexão de hoje, somos convidados a buscar a fidelidade em nossos relacionamentos e a simplicidade em nossa fé. O amor comprometido e a confiança humilde são os pilares de uma vida que reflete o reino de Deus. Que possamos viver de acordo com o plano de Deus para o amor e abraçar o reino com o coração de uma criança. Obrigado por estarem conosco hoje. Que possamos levar essas lições para nossas vidas, buscando viver com mais amor, fidelidade e simplicidade. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.